Olá, aqui é o André Sampaio e no vídeo de hoje eu quero te perguntar: você conhece a síndrome do impostor? Já ouviu falar na síndrome do impostor? Bom, pesquisas mostram que mais de 70% dos profissionais bem-sucedidos sofrem com a síndrome do impostor. E pela minha experiência, já tendo trabalhado com mais de 1000 coaches diretamente, eu posso te garantir que tranquilamente mais de 90% dos coaches, principalmente os novos coaches, sofrem com a síndrome do impostor. Principalmente os novos coaches ficam paralisados diante da insegurança e do medo, com perguntas do tipo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir entregar resultados? E não é só os iniciantes não, os experientes também sofrem com isso. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje o que é a síndrome do impostor, como isso pode estar destruindo o seu futuro, a sua carreira, e o que você precisa fazer para vencer esse jogo, para vencer a síndrome do impostor. Bom, basicamente, síndrome do impostor é um conceito desenvolvido na década de 70, por uma psicóloga, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que simplesmente reflete aquela sensação dos profissionais que se sentem como uma fraude. Sentem que não tem valor, que não tem mérito suficiente, que ganham mais do que merecem, que apesar de receber aplausos, apesar de receber elogios, e de serem reconhecidos, eles não se acham aquilo tudo. Eles acham que as pessoas estão enganadas. Isso é a síndrome do impostor. Pessoas que sofrem com a síndrome do impostor vivem inseguras, insegurança, com medo de dar errado, medo de não dar certo, medo de fracassar e ser descoberto, medo de não ser o bastante, de não estar preparado o bastante, se sentem despreparados, por isso têm medo, se sentem, têm dúvida, muita autodúvida. Dão muita importância para a opinião dos outros, estão sempre preocupados com o que o outro vai pensar sobre eles, sobre a capacidade deles, sobre a qualidade do serviço deles. Já deu para perceber como isso pode estar acabando com a tua carreira. Eu vejo três cenários no mundo do coaching, dos coaches. Os coaches iniciantes, que apesar de terem feito a qualificação técnica, de terem ferramentas, de terem se capacitado em ajudar outras pessoas, não se sentem dignos do trabalho, não se sentem dignos de receber pelo trabalho, ou então não se sentem preparados para aplicar as ferramentas, para aplicar aplicar o processo de coaching, e então eles arrumam desculpas para não conseguirem novos clientes. Nenhum cliente, não consegue, ficam em pânico só de pensar em atender alguém. Então eles ficam paralisados sem conseguir. Arrumam desculpas ótimas, Ah, tá me faltando isso, tá me faltando aquilo. Não, quando eu conseguir isso, eu vou começar. Quando eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Então acumulam cursos e mais cursos, buscam cada vez mais coisas, externas para preencher o vazio, preencher a insegurança, para suprir a insegurança, imaginando que isso vai resolver. Segundo cenário, são aqueles que conseguem até ter alguns clientes, conseguem atender alguns clientes, mas mesmo assim ainda sofrem muito antes de atender. Eu já ouvi relatos de coaches que rezam antes da sessão para o cliente ligar e desmarcar para não ter que passar por aquilo. Tamanha é a insegurança de não saber o que fazer na sessão, não saber como vai ser a sessão, mas e aí eu não vou saber o que fazer, e aí vai acontecer alguma coisa, já ficam fantasiando cenários onde eles não vão conseguir, e o cliente no final, invariavelmente, vai ficar insatisfeito, o processo não vai terminar, e a cliente ainda vai sair falando mal. E no terceiro cenário, são aqueles coaches que realmente conseguem, apesar da insegurança, apesar do medo, eles conseguem atuar, mas mesmo quando estão atuando, eles ainda se sentem inseguros. Ou, se não estão tão inseguros, pelo menos ele tem aquela dúvida de: puxa vida, eu estou ganhando bem demais para fazer isso, eu não sou tão bom assim, Ou então,
por estarem inseguros, não cobram o real valor, né? Acham que não merecem, acham que não valem aquilo tudo e acabam compensando isso, cobrando menos do que merecem, do que valem efetivamente, ou então fazendo sessões de horas. Eu já vi, já me contaram que fizeram sessões de 4 horas para poder compensar a insegurança, né? Olha, eu estou fazendo tudo errado aqui, mas pelo menos vou ficar 4 horas aqui para o cliente ver que eu me esforcei bastante. De repente, assim, ele não me desmascara, não me descobre como o impostor que sou, né? Então isso é isso que acontece, é isso que eu vejo. Os coaches estão tranquilamente, eu posso falar tranquilamente, mais de 90% dos coaches sentem isso em algum grau. E isso com certeza está minando, pode estar minando e destruindo a sua carreira. O que causa a síndrome do impostor, né? Qual que é a origem da síndrome do impostor? Eu diria que existem 2 fatores para nascer, né? Onde são criados esses problemas. Lembrando de Timothy Gallwey, do Inner Game of Tennis, a gente sempre joga 2 jogos, o jogo externo e o jogo interno. Quando eu falo de coaching, o jogo externo, eu falo do jogo eu coach com o meu coachee, com o meu cliente, a relação entre nós dois, eu entendendo o problema do coachee, o problema que ele me traz em cada sessão, né? E cada sessão ele pode vir com informações novas, com problemas novos, o problema que ele me traz e a forma como eu decodifico, as ferramentas que eu uso para decodificar esse problema e para saber exatamente como atuar. Esse é o jogo externo, né? As ferramentas, o aparelhamento que eu tenho, de ferramental que eu tenho, de coaching, de PNL, de terapias, qualquer terapia, qualquer ferramental que eu tenha para poder aplicar e conduzir o processo de coaching, causar uma transformação e impactar positivamente o meu cliente em todas as sessões. Esse é o jogo externo, né? O jogo externo, eu e o meu cliente. E aí tem o jogo interno. O jogo interno é aquela vozinha que conversa comigo, que fala assim, mas será que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Mas esse caso aí tá cabeludo, hein? Nunca peguei um caso desse. Como é que é mesmo? Então, tem aquele jogo interno da autodúvida, né? Aquela autodúvida, aquela coisa, você não merece, ele não vai pagar isso, você não vale tudo isso, né? A insegurança domina, então a gente tem que vencer o jogo interno também. Uma coisa que eu vejo muito nesse mercado é que os coaches buscam resolver essa insegurança com fórmulas mágicas ou com fórmulas, receitas de bolo, né? Roteirinho passo a passo. Primeira sessão, faça isso. Segunda sessão, faça isso. Terceira sessão, processos padronizados ou sessões padronizadas. Eu posso te garantir uma coisa, tendo estudado e modelado os maiores coaches e experts em programação neurolinguística do mundo, eu posso te garantir que não existe um processo igual ao outro, pelo menos dos melhores coaches. Não é a forma mais eficaz de se fazer isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada problema é um problema, portanto, cada processo tem que ser um processo, tem que ser customizado, né? Como uma alfaiataria, como tailoring, uma alfaiataria mesmo. O processo tem que ser formatado para o cliente, porque realmente, se você trabalha o cliente com processos padronizados, para uns pode funcionar, para outros não vai funcionar. E quando não funcionar, isso vai alimentar o teu impostor interno, né? Vai alimentar o impostor, fala, está vendo? Eu te disse, tá vendo como você é ruim? Não deu certo. Quem disse que vai dar certo na próxima? Então, a solução, né? Como você soluciona? O jogo externo, você precisa de um método, mas um método não de um roteiro, uma receita de bolo, né? Uma formulinha de se fazer o coaching, mas você precisa de um método para enxergar o problema do cliente, um método de decodificar o problema dele, de entender o problema dele e saber exatamente qual a ferramenta certa usar na questão, né? Em cada sessão e em cada problema para causar o maior impacto positivo, para tirar o coach de onde ele está e fazer ele chegar, destravar, desbloquear e fazer ele caminhar em direção do objetivo dele. Então você precisa, o jogo externo é vencido assim, com uma forma clara de compreender o
o teu cliente e o teu coach, né? Eu desenvolvi, baseado na modelagem, eu desenvolvi um método que eu chamo de método SESC, Sessão Estratégica Sistêmica de Coaching. Estratégica porque decodifica e estrategicamente vai cirurgicamente no problema, né, onde vai causar o maior impacto, né, uma sessão de alto impacto. E sistêmica porque você tem que enxergar o todo. Não existe, eu não acredito que exista uma tabelinha que fale para problema tal faça isso, problema tal faça isso. Seria como para dor de cabeça toma aspirina. Tudo bem, você pode até tomar aspirina e resolver a dor de cabeça hoje, mas amanhã a dor de cabeça volta. Então, sistemicamente, você tem que entender o sistema todo e não só o coach, mas o sistema onde ele está inserido. Por isso que cada pessoa é uma pessoa, cada processo tem que ser um processo. Esse é o jogo externo, é assim que se ganha o jogo externo. E eu tenho, para isso, o método SESC. E o jogo interno, como que se ganha o jogo interno? Estando presente, né? Estando... resolvendo as distorções. A gente faz isso naturalmente devido às nossas crenças, nossos valores, nossa história, as decisões que a gente tomou, as coisas que a gente ouviu na infância. A gente tende a distorcer aquilo, as experiências do mundo, a gente tende a eliminar coisas. Então, o impostor interno, ele elimina as coisas positivas, ele fala assim, não, isso não existe, tipo, joga embaixo do tapete que eu não vou nem ver as coisas boas que eu fiz. Né? E quando vem algum elogio, eu falo, essa pessoa só está falando isso para me agradar. Não, que isso? Ou então, ou nem ouve, ou então fala, não, isso aí é só para agradar, não é tão assim, não sou assim. A gente se diminui, né? É um problema, tanto se aumentar, né, ter uma autoconfiança tão grande que é maior do que seu próprio tamanho, mas também é um problema, né? O impostor coloca a gente pequenininho e faz a gente encolhidinho assim, como se fosse uma criança, sendo que como se ganha o jogo interno? Reconhecendo o seu real tamanho. Reconhecendo, não é sendo mais do que você é, não, é reconhecendo quem você é e buscando cada vez melhorar, cada dia. E essa é minha filosofia de vida. A cada dia ser melhor do que eu mesmo. Se eu for melhor do que ontem, hoje, melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim por diante, imagina onde é que eu vou chegar daqui 1 ano, 5, 10, 20, 30 anos. Então, é assim que se ganha o jogo interno. Então, para você eliminar a síndrome do impostor e realmente alavancar a tua carreira, entregar sessões de alto impacto, pensa nisso. Você precisa, primeiro, de um método para entender o problema do cliente, entender o seu cliente, entender ele, e aí sim você vai saber, e não tem tabela que fale esta ferramenta é a certa, você vai saber exatamente qual das ferramentas, do seu arsenal de ferramentas de coaching ou de ferramentas de transformação você vai usar para cirurgicamente causar o maior impacto no seu coach. Então é assim que se ganha o jogo externo. E o jogo interno reconhecendo o teu real valor, reconhecendo o teu real tamanho, aceitando e se melhorando. Então se você tem interesse em saber mais sobre o método, saber mais sobre isso, clica no botão aqui embaixo que eu vou te contar tudo, como ganhar o jogo externo e o jogo interno. E finalmente entregar sessões de alto impacto, virar um especialista em sessões de alto impacto. Surpreender o cliente em todas as sessões, literalmente entregando resultados extraordinários, transformando clientes em casos de sucesso e, obviamente, casos de sucesso em novos clientes. Então vai lá, clica no botão aqui embaixo que a gente se vê lá na outra página.